Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos conversar sobre as estreias de cinema desse fim de semana, tá? Hoje é o dia 3 de agosto, né, de 2024, tá? E hoje eu quero falar de um filme de terror, né, chamado O Exorcismo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de filme de terror, mas eu até que tenho visto bastante filme de terror ultimamente. Isso aqui é engraçado, né? Isso aqui é irônico, né? Mas por que eu fui ver O Exorcismo, né? Mais um filme de diabos, no final das contas, né? É. Por que eu fui ver Exorcismo? Porque é um filme estrelado pelo Russell Crowe, né? E o Russell Crowe já tinha feito um filme chamado O Exorcista do Papa, que foi bom, porque ele fazia um personagem que era o exorcista oficial do Vaticano, e o personagem dele era um personagem bem interessante, bem legal, né? Era um padre bem cínico, assim, bem sarcástico. Eles tinham umas tiradas de humor muito bacanas com relação a essa coisa de tirar o diabo do corpo das pessoas. E eu fiquei interessado. E eu gosto muito do Russell Crowe também, né? Ele fez Gladiador, né? Ele foi um grande ator, assim, né? Que de repente desapareceu, né? O cara engordou muito, aquele negócio todo. Ele não ficou mais ali na mídia, coisa e tal, desapareceu. Agora ele está meio que voltando aos pouquinhos, né? E é muito interessante perceber que tanto no Exorcismo quanto o Exorcista do Papa a gente está vendo filmes assim altamente escuros, né? Que tentam, vamos dizer assim, meio que disfarçar um pouco a forma física pronunciada dele agora, né? É interessante a gente perceber isso. E os filmes de terror caem muito bem porque você vai ter muitos ambientes escuros nos filmes, né? E aí o Russell Crowe está de repente fazendo um pouco mais essa linha, até para esconder a barriguinha dele, né? Se bem que eu acho que isso não é problema, né? O cara já foi um grande galã, coisa e tal, mas agora ele está com uma barriguinha que então que se leve a essa nova fase da vida, né? Como a gente viu o Brandon Fraser, por exemplo, também fazendo em A Baleia, né? No caso, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot do filme, tá? Vamos dizer um pouquinho sobre esse filme, eu vou dar spoilers aqui, tá? E para falar desse filme, né? O grande detalhe é o seguinte, o que eu posso falar desse filme? Foi um filmezinho bem chinfrinzinho, tá? É o tal negócio, gente. Eu sou uma pessoa meio que suspeita para falar de filmes de terror, que não é um gênero que eu não gosto, que eu gosto muito, entendeu? Então a análise acaba ficando meio tendenciosa. Quem gosta de filmes de terror talvez goste mais do que eu, tá? Mas vamos falar um pouquinho do plot do filme para a gente poder entender. O Russell Crowe ele faz um ator, tá? Que mergulhou de cabeça no vício da bebida, do álcool, das drogas, da bebida, das drogas, coisa e tal, né? Ele era um cara que tinha uma esposa que estava com câncer, né? E ele tinha uma filha pequena e ele acabou não aguentando o rojão, tá? De ver a mulher morrendo de câncer e de ter que cuidar da filha pequena ao mesmo tempo. Meio que largou as duas, caiu na bebida, caiu nas drogas, caiu na farra, coisa e tal, né? E aí depois, né, ele acabou tendo um surto, né? Ele acabou tendo como podemos dizer, vamos dizer assim, ele acabou caindo em parafuso na carreira e na vida, né? No final das contas, igual ele está tentando voltar, né? Ele se medica para não poder tomar drogas, coisa e tal. Ele está tentando voltar até a carreira de ator, né? Ele acaba vivendo com a filha, que agora tem 16 anos, né? E ele vai fazer um filme onde ele é um padre que vai praticar exorcismo. Só que ele está atuando muito mal, né? O que deixa o diretor do filme completamente ensandecido, né? Completamente enfurecido com a péssima atuação dele, coisa e tal, né? Mesmo que ele tenha sido aprovado no teste, né? Mesmo que ele tenha falado, olhando nos olhos do diretor, que ele conseguiria atuar, né? E aí essa atuação dele acaba sendo, vamos dizer assim, lamentável, né? Em todos os sentidos, tá? E todo mundo achando que era por causa do problema dele no vício nas drogas, no álcool, não conseguir superar o passado horrível que ele teve, esse negócio todo. Mas na verdade o nosso protagonista estava sendo incorporado pelo demônio, tá? Pelo Moloch, né?
que, se vocês lembrarem, em Metrópolis, o Moloch era uma divindade de pedra onde as crianças, que tinha uma fornalha dentro, onde as crianças eram jogadas, né, como sacrifícios humanos em épocas de crise. Isso nas sociedades pré-cristãs, vamos dizer assim, que tinham ali ao longo da Europa, né? E obviamente o cristianismo pegou esse ídolo de pedra, né, dessas sociedades anteriores a cristãs, essas sociedades pagãs, né, e transformou no diabo, né? E aí o nosso Moloch vai ser, né, o diabo da vez do filme, né? E aí o nosso Russell Crowe acaba sendo incorporado por esse Moloch, né? Quer dizer, ele começa a cuspir sangue, aquele negócio todo, né? E aí, à medida que ele vai ficando incorporado pelo demônio, né? Aí que ele estraga os sets de filmagem de uma vez, a ponto das filmagens serem canceladas, né? Principalmente depois que um ator coadjuvante do filme acaba tomando o papel dele, né? E ele lá, possuído pelo demônio, vai e mata esse ator coadjuvante. E aí vai ser aquele negócio, né? Um padre que é interpretado pelo Sam Worthington, né? Ele vai ser uma espécie de consultor técnico do filme, e esse padre que vai ser responsável por tentar exorcizar, né, o Moloch, né, do nosso Russell Crowe aí, no caso, né? E aí é aquilo que a gente já sabe, né, gente, de filme de exorcismo, né? Você vai ter várias situações ali, coisa e tal, né? E o mais interessante é que nesse filme, né, que geralmente filme de diabo tomando o corpo dos outros, que realmente quem vence é o diabo, né? Mas nesse filme não, esse filme teve um happy end, cara. Não sem o outro padre morrer totalmente incinerado, o padre que estava fazendo exorcismo, né? Ele morre totalmente incinerado lá, coisa e tal. E o filme termina, né, com o nosso Russell Crowe ali, a filha dele, né, que era Lee, né, no caso, né, se entendendo, né, coisa e tal, né, retomando a vida depois dessa experiência satânica, né, no caso, né. E, gente, eu sei lá, cara, eu particularmente, eu não gostei do ritmo do filme, da cadência do filme, entendeu? Ele ficou muito tempo naquela coisa da filmagem, dele sendo um péssimo ator. Tava até interessante como um drama pessoal o filme. O diabo ficou fora de cena, assim, bastante tempo no filme, né? E aí depois o Russell Crowe começou a ter as incorporações lá e o diabo tomou conta da situação. Mas ele, boa parte do filme foi essa coisa do ator, né? Que teve um passado terrível, que ele estava tentando retomar a carreira, que ele não estava tendo êxito. Isso para mim estava mais interessante no filme do que o diabo, mas eu sabia que cedo ou tarde o diabo ia aparecer e aquela parte mais dramática do filme não ia ser trabalhada, entendeu? E muitas e muitas e muitas cenas numa escuridão total, que você não dá para você enxergar nada, principalmente a barriga do Russell Crowe, né? Então, sei lá, gente, achei meia boca, sabe? Por exemplo, O Exorcista do Papa eu achei um filme bem melhor, tá? E foi muito mais a coisa da influência do Exorcista do Papa que me levou para ver o Exorcismo, né? Porque o Russell Crowe estava novamente trabalhando. Eu particularmente fui nesse cinema para ver o Russell Crowe, só para isso, tá? Mas o filme realmente não rolou. Eu, por exemplo, Entrevista com o Demônio foi um filme melhor, O Exorcista do Papa foi um filme melhor, entendeu? Esse não, esse foi mais chinfrinzinho, né, a meu ver, entendeu? Mas é isso aí, não tem muito mais o que falar não, tá? Fora que o nosso Russell Crowe ainda tá como um excelente ator, tá bem em forma, coisa e tal, ao contrário do protagonista que ele fez no filme, né? Que ele teve que fazer o diabo, ele teve que fazer um ator ruim, olha só que legal, né? O talento dele foi bem explorado nesse filme, né? Como é que você faz um ator ruim, né? Você vai ter que fazer o contrário de tudo aquilo que você tem que fazer, né? Interessante isso, né? Então, realmente, as habilidades dele foram e o talento dele como ator foram bem testados dessa vez, né? Mas é isso, gente. Para quem gosta dos gêneros de terror, talvez, né, goste do filme. Eu, particularmente, achei um filme bem sonolento. Até sonolento, eu posso dizer. Tá? Só o final que deu um tchan lá, coisa e tal, que aí tem que ter coisas de demônio mesmo, tem que ter gente falando com voz grossa, tem que ter gente pegando fogo e morrendo incinerada, né? Aí tem essas coisas, né? Mas a grande parte do filme teve uma cadência muito lenta, né? Que não tinha muito a ver com filme de terror, não. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacial.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.